Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronda Vico e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como utilizar a nova função do Excel, a função Scan. E se você ainda não tem acesso a essa função, saiba que é uma função que ainda está saindo no Excel, é por isso que inclusive, né, ela só tem um nome em inglês, é uma função que está saindo, ou seja, para você já ter acesso, você tem que estar dentro do Office Insider. Tem tudo aqui na descrição, as aulas de como ser um Office Insider, é tudo gratuito para você ter acesso às funções que ainda estão saindo, tá? Dentro do Microsoft Excel. E também para usar a função Scan, a gente usa a tal da função Lambda, né? Uma das funções mais importantes do Excel, e é por isso que eu também já deixei essa aula preparada aqui no canal. Assista a aula de Lambda, porque ela é fundamental para você conseguir utilizar a função Scan aqui hoje, tá bom? Eu já deixei o meu Excel preparado para a gente aprender essa nova função juntos aqui, mas antes eu vou pedir rapidamente, tá? Que você considere se inscrever aqui no canal, caso você goste do conteúdo, é claro. E claro, deixe o seu like e ajude a compartilhar o vídeo, porque compartilhando você ajuda ao canal a chegar a mais pessoas que ainda não conhecem meus conteúdos gratuitos aqui. Então, em troca dessa gratuidade, conto com a sua força, é rápido para você se inscrever, compartilhar, então ajuda nós aí e eu continuo te ajudando aqui, beleza? Vamos continuar nossa aula aqui, né? Aliás, continuar não, né? Começar nossa aula do zero. A ideia da função scan, tá? E eu vou até escrever aqui, ó, igual scan para a gente ler a definição dela junto. Ó, examina uma matriz a gente já sabe o que é. A gente tem uma aula aqui no canal de matriz dinâmica, né? Uma matriz nada mais é do que um conjunto de células, né? A gente consegue entender que uma matriz, por exemplo, é isso aqui, onde esse é o item 00, né? 0 e assim por diante, uma matriz, né? Assim como na visão matemática a gente já sabe o que é uma matriz então, tá? Tem essas aulas aqui no canal também. Então, ele examina uma matriz, um array que a gente vai passar, né? Tanto é que para tradução brasileira é matriz, mas quando a gente vai ver nas fórmulas é um array, tá bom? Então, ele examina, vamos tratar uma matriz como um array. Então, ele examina um array aplicando uma função lambda a cada valor e devolve uma matriz que tem cada valor intermediário. Tá, essa função aí, a parte final ficou confusa. Então, vamos para o meio, ó. Aplica uma função lambda a cada valor. Ou seja, eu tenho uma matriz, né? Um range de células, né? Seja ele qual for. E para cada valor, ele vai aplicar um lambda, né? Ou seja, para cada valor, ele vai aplicar um lambda. A diferença é, né? A diferença é que ele devolve uma matriz com cada valor intermediário. Ele vai aplicando um lambda para todo o intervalo, tá? E você vai entender visualmente, beleza? Para chega de enrolação de conceito, vamos ver na prática o que eu tô falando. Então, ó, vou colocar aqui, ó, igual a scan. Ele fala para mim qual que é o valor inicial. Eu vou falar que meu valor inicial é 0 e que meu array, né, a minha matriz é todos os valores que eu tenho aqui, beleza? A função que eu vou aplicar é o lambda, o que ele recebe no final é o lambda, igual a gente viu também, né, na aula de by row e by call que tem aqui no canal, a gente também aplica, né, o lambda, né? Vocês estão vendo que a lambda é uma função muito importante, por isso que eu sempre reforço que você veja a aula de lambda, tá? Então, ó, o lambda é o seguinte, ele recebe dois parâmetros, né? Ele recebe o parâmetro anterior, né? O valor anterior e a célula atual, tá? Por isso que é A e B, poderia ser o nome que eu quisesse, ó. Anterior e atual. Vai ficar mais fácil do que chamar de A e B. Então, eu tenho o valor anterior e o valor atual. O que eu vou fazer? Eu vou somar o anterior com o atual. Olha só o que eu estou fazendo aqui. Vamos ler a fórmula por inteiro. Qual que é o valor inicial do meu scan? Estou fazendo um escaneamento, né? Vamos fazer assim, ó. Estou fazendo um scan. O que eu estou fazendo? Eu começo com 0 no range tal, né? B2, B5, ou seja, no array tal. E eu aplico um lambda, onde eu pego o anterior e pego o atual. E daí somo os dois. Não ficou claro? Eu vou dar um enter aqui. Olha o que acontece. Esse valor corresponde ao valor anterior mais o atual. Esse valor aqui é igual ao anterior mais o atual. Mas, por que esse valor é igual a esse, né? Ele seria igual ao anterior mais o atual. Qual que é o valor anterior? É o valor inicial, né? Então, se eu coloco aqui, por exemplo, ó, 500, ele pegou aqueles 500, que seria o anterior, somou com o atual. Então, o scan
que ele faz? Ele vai linha a linha, pegando o anterior e fazendo um cálculo com o atual, né? Então, por exemplo, eu poderia pegar aqui, e em vez de somar, eu poderia, sei lá, multiplicar, né? Multiplicar. E em vez de 500, eu vou colocar 0. Deu 0 em tudo. Por quê? Ele pega o valor atual, multiplica pelo anterior, que é 0. Aí ele pega esse vezes 0, esse vezes 0, vai dando 0 para todo mundo. Então, ele vai fazendo um cálculo, né, durante o array inteiro, pegando o anterior com o atual. Novamente, se eu mudar aqui para 1, se eu pegar e mudar para 1, aí ele vai dar algum valor. Por quê? Porque agora sim, ele pegou esse, multiplicou por 1. Pegou esse, multiplicou por esse. Pegou esse, multiplicou pelo resultado anterior. E assim vai, né? Então, eu vou voltar a fórmula como estava para mais aqui, tá bom? E o que a gente vai ter? A gente vai ter o nosso tal do year to date, né? Year to date. Que nada mais é do que a soma até a data atual. Então, se eu for aqui, por exemplo, no mês de dezembro, né? Qual foi o faturado no mês de dezembro de 2020? Se eu vim aqui, este valor é o faturado no mês de dezembro. Por quê? Porque é a soma do atual mais a soma do anterior, que soma com o anterior, que soma com o anterior, e assim por diante. Year to date também é conhecido, tá, no Brasil como acumulado do ano, né? Acumulado do ano, ou seja, o acumulado do ano de 1 de janeiro até a data atual. Como no caso eu estou olhando, né? Olhando, sei lá, por exemplo, no mês de dezembro, eu sei que o acumulado do ano no mês de dezembro era tanto. O year to date no mês 9 era tanto. Então eu consigo usar o scan para calcular o acumulado do ano ou o year to date, né? Usando aqui esta função nova. Mas vamos dar um passo a mais, né? A gente aprendeu aqui, a gente viu que é simples, como que funciona. Então ele aplica um lambda, o anterior sempre vai ser o resultado anterior, que no caso aqui é 0. E daí ele pega o atual e está somando, porque eu mandei somar, né? Se eu vim aqui, por exemplo, e subtrair, ele vai fazer a subtração, beleza? Ele faz o que você mandou. E é claro que não precisa ser só soma, né? Para o year to date, obviamente que é uma soma, porque ele tem que somar esse com esse, aí ele pega esse, soma, vai acumulando, beleza? Mas a gente pode brincar aqui com outras fórmulas. Para a gente brincar, vamos supor que eu queira somar, né, o faturado somente dos trimestres, ou seja, somente do mês 3, 6, 9 e 12, né? Ou seja, todos aqueles que o mês dividido por 3 dá 0, né? Ou seja, 2, 9, 6 e 3. Se eu dividir qualquer um desses por 3, o resultado é 0, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o scan colocando essa condição. Eu só vou somar quando for um desses meses. Como que eu faço isso? Novamente, a gente vai fazer a fórmula. Em scan, o valor inicial é 0, né? Porque eu não quero fazer nada. Qual que é o array que eu vou manipular? Vai ser isso tudo, né? E eu vou falar o seguinte, é um lambda que recebe o anterior, né? Vou até vou jogar um pouquinho mais para cá, o anterior. Anterior teria que ser anterior acumulado, o nome correto, né? Mas vai ser anterior, para não ficar grande aqui o nome, vou deixar anterior, atual, e vou aplicar o cálculo. O cálculo que eu vou fazer, olha que interessante. Primeira coisa para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Eu vou dar um desloque, né? Eu vou dar um desloque para a esquerda. Olha só que legal. Desloque, desloque, desloque. De qual referência? Da célula B, ou seja, a célula atual, menos uma coluna. Menos uma coluna. Ou seja, quando ele fosse linha a linha, ele vai chegar nessa célula, correto? Eu estou falando assim, ó. Desloca uma coluna menos 1, ou seja, para a esquerda, menos 1. E olha só o resultado disso. O resultado disso é a data que está lá, ó. Tá vendo? Por quê? Por que ele está trazendo a data? Porque o meu lambda simplesmente está fazendo o seguinte. Desloque da célula atual menos uma coluna. E é muito interessante isso aqui. Eu espero que vocês estejam entendendo. Eu sei que é difícil para quem não mexe muito com Excel, mas eu só estou deslocando da célula atual menos 1, ou seja, eu estou vindo para cá e ele traz a data. Aí eu consigo fazer o que agora? Usar esse valor da data para, por exemplo, só somar quando for trimestre.
Para eu fazer isso aqui, né, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa data em mês apenas, vou trazer só o mês usando a função mês, né, ó, usando a função mês no deslocamento, que ele já está trazendo o valor da data. Quando eu dou um Enter, ó, ele já deu certo, né, vou transformar em número aqui só para vocês verem. Aqui está, ó, é o referente ao mês, tá vendo? Eu só usei a função month no desloque, tá tranquilo. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um se, né, em português. O mod, ou seja, se eu dividir o mês por 3 e o resto for igual a 0, eu vou trazer o anterior. Eu vou trazer o atual, na verdade. Olha só o que eu fiz aqui. Falso, falso, valor. Falso, falso, valor. Tá? Eu vou explicar de novo para quem ainda não entendeu. Fica tranquilo. Então, ó, só trouxe o mês 6, o mês 3, o mês 9 e o mês 12, né? E o mês 3 de novo e assim por diante. O que eu fiz aqui, né? Na fórmula. Eu estou falando o seguinte. Se, quando eu desloco, eu pego uma data. Aí eu pego o mês dessa data. Se eu dividir o mês por 3 e for igual a 0, né? Foi aquilo que eu falei. Se eu divido o mês e for 0, se eu dividir 3, 6, 9, 12 por 3 e o resto for 0, quer dizer que ele é o mês 3, 6, 9 ou 12. Então, eu vou trazer o valor. Então, foi o que eu falei. Vamos supor que eu quisesse somente somar esses valores. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar agora e somar com o anterior. Basta eu vir aqui, anterior, mais isso tudo, né? Olha só o que aconteceu. Ele pega aqui 0, 0, mas como é mês 13, ele começa a acumular. Aí ele mantém acumulado, né? Mas acumula com 0, acumula com 0, acumula com 0. Quando chega no mês 6, ele acumula de novo. Então, ele só acumulou, ó. Quando eu for no mês 12, o que ele tem aqui? Ele tem exatamente, ó. Vou até copiar esse valor e colocar aqui, ó. 1074056, né? Que valor que é esse aqui no mês 12? Que valor que é esse aqui no mês 12, né, galera? Minha cabeça tá um pouco na frente. Vou até diminuir aqui. Que valor que é esse aqui? Esse valor é igual ao mês 12, mês 9, mês 6 e mês 3. Se eu somar esses três aqui, ó, exatamente o mesmo valor, ou seja, eu só acumulei mês 3, mês 6, mês 9 e mês 12. Eu compliquei bastante nessa fórmula para tentar mostrar o que dá para fazer. Eu primeiro desloquei para vocês verem que dá para deslocar, pegar coisas do lado. Depois eu peguei só o mês, depois eu dividi por 3 para pegar o resto. Daí eu vi se fosse, eu acumulava, tá bom? Esse foi o segundo exemplo, foi um exemplo mais complicado. Agora eu vou dar o último exemplo, né, que é muito interessante, né? Inclusive, se você ver, vou deixar aqui embaixo marcado que é muito importante esse último exemplo, que é o seguinte: vamos supor que você tenha uma série de números, né, para poder fazer um juros compostos, sei lá, qualquer coisa do tipo. Muitas vezes você tem que multiplicar muitos números, né? Então, 6.1, 6.2, aliás, 6, né? 1, 6,3, 6,4, 6, e vai indo vários números aqui, tô colocando aleatório, né? E aí, você quer multiplicar todos eles, né? Então, você quer fazer esse vezes esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse, né? Você tem que... Muita gente vai fazer como, né? Para ter esse valor. Vai vir aqui, pega esse, multiplica por esse, né? Multiplica por esse, correto? Tem muita gente que faria desta maneira aqui, né? Como que a gente consegue fazer essa multiplicação sem ter que fazer isso aqui? A gente pode utilizar a função do scan. Como que eu vou fazer isso? Novamente, a gente vai vir aqui e escrever, ó, scan. Qual que é o meu valor inicial? 1. Por que eu vou começar com 1? Porque eu vou fazer 1 vezes esse, vezes esse, vezes esse, né? Fazendo o acumulado, correto? Então, por isso que eu estou colocando 1, porque se eu coloco 0, ele vai zerar e vai dar 0 em tudo, igual a gente fez no começo da aula. Qual que é o array que eu quero brincar, que eu quero fazer os meus cálculos? É esse aqui. Qual que é a função? A função é um lambda que recebe o anterior, o atual, e faz o anterior
vezes o atual. Quando eu der um Enter aqui, olha só que legal, o último valor, exatamente aquilo que eu falei, né? Só que aí você vai falar para mim, eu só quero o último valor, por que que você está trazendo, né, um resultado total? Porque é um Dynamic Array, os resultados são assim, talvez você já esteja por dentro do que é um Dynamic Array, uma matriz dinâmica, né? Se não, tem aula no canal. Para pegar o último valor de forma simples, né, a mais fácil aqui, seria utilizando o index, né, o famoso, aqui no caso é índice, né, tá em português, o índice. Eu tô falando o seguinte, ó, nessa matriz, o índice, ó, nessa matriz eu quero pegar uma linha qualquer, ou seja, nessa matriz que a gente tá vendo aqui, ó, nessa matriz de 1, 2, 3, 4, 5 linhas, qual linha que eu quero pegar? Nessa matriz eu quero pegar o índice número 5. Ou seja, eu posso contar quantas linhas tem aqui e pegar a quantidade de linhas, né? Se eu contar quantas linhas tem aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, eu vou pegar a quinta linha, a última linha, o último valor multiplicado. Esse é o jeito mais fácil aqui. Então, eu vou pegar o índice, então, índice dessa matriz inteira, né, que é o resultado que a gente viu ali atrás, correto? Nessa matriz inteira, qual linha que eu quero pegar? Qual linha que eu quero pegar? Acabei de falar, basta eu fazer um count, né, um count num, por exemplo, aqui. Então, eu estou falando que naquele resultado total que eu tinha antes, eu quero pegar exatamente a linha número 5. Então, eu tenho o último valor. Então, em vez de eu fazer tudo isso, bastaria eu usar o scan, uma forma de fazer multiplicar, né, um array um pelo outro e ter o número final. Esta é mais uma utilização do scan aí de forma simples, né? Parece complicado, mas o que eu fiz foi usar o scan, né, que a gente já entendeu, usando o lambda, multiplicando o anterior pelo atual, ou seja, acumulando, eu pego o resultado, multiplico, pego, multiplico. E no final eu falo, ó, pega o último valor que você tem como resultado, tá bom? Dá para ir muito mais longe, né? O Excel é legal por causa disso, dá para brincar muito mais aqui, mas eu vou encerrar a aula aqui com esses 3 exemplos, né? Primeiro exemplo, fazer um year to date. Segundo exemplo, mais avançado, que é deslocando os arrays para só acumular os trimestres, por exemplo, né? A gente só acumulou trimestres. E, por último, a gente simplesmente fez aqui o scan para multiplicar diversos números, tá bom? Aqui, se eu quisesse, eu poderia ter usado o index, né? Igual eu usei aqui na multiplicação, para só trazer o mês 13, o mês 12, por exemplo, né? Eu filtro isso tudo pegando só os valores que eu quero, né? Usando a função filter, se eu quisesse. Né? Dá para ir muito mais longe, mas eu vou encerrar essa aula por aqui, porque quando a aula fica muito longa, ninguém quer assistir, beleza? Então eu agradeço muito você que assistiu até aqui, e a palavra mágica de hoje para você que assistiu até aqui é pamonha. Se você assistiu até o final, comenta aqui embaixo a palavra pamonha. Só eu e você, e quem assistiu até o final vai entender a palavra mágica. É uma forma de eu saber quem que realmente está assistindo o conteúdo até o final e não vendo só uma parte e saindo fora. Se você é inscrito no canal, você já manja, vai deixar o comentário aí, já deixa um feedback também do que você achou da aula, é claro. Ajude a compartilhar, porque a gente precisa crescer o canal aqui para eu trazer mais conteúdos, e a gente se vê numa próxima aula. Muito obrigado, valeu!